Oi pessoal, eu sou a Aline Fogel e hoje a gente vai fazer um biscoito amanteigado de especiarias. Então se você tem farinha, açúcar e manteiga na sua casa, já dá para fazer um biscoito amanteigado. Eu pensei em colocar algumas especiarias para ficar com um sabor um pouco diferente. O clima está começando a esfriar um pouquinho, mas até no calor é super gostoso para comer com um chazinho, algum chocolate quente ou gelado. Então essa receita é ótima. É super simples, poucos ingredientes, rápida de fazer. Só é legal a gente seguir alguns pulos do gato ali para ter um resultado mais legal. Então vamos falar primeiro dos ingredientes. As quantidades eu vou colocar na descrição do vídeo, tá? Mas vamos falar o que vai. Então é o seguinte: farinha de trigo branca, açúcar refinado, manteiga cortada em pedaços menores, não precisa ser tamanhos exatos, né? Mas pedacinhos menores, e tava até agora no freezer, eu deixei uns 10 minutinhos no freezer. As especiarias que eu vou usar é raspa de limão Tahiti, canela em pó, cardamomo, a semente do cardamomo. Então eu deixei esse inteiro aqui só para mostrar para vocês como que ele é, para quem não conhece. E dentro, quando a gente abre com a faca, tem as sementinhas. E essas sementes você pode pilar, né, bater no pilão ou picar com a faca, tá? Isso aqui é uma noz moscada, né? Eu deixei ela para ralar na hora porque ela solta muito mais sabor quando a gente usa ela recém-ralada, tá? Bom, vamos lá. Aqui na bancada a gente tem alguns utensílios. Então a peneira eu vou usar para peneirar a farinha e o açúcar, o ralador para ralar a noz moscada. Eu deixei separado um pouquinho só de água, porque se a massa não der ponto, dependendo da umidade da farinha, a gente dá uma pingada de água, mas às vezes nem precisa, tá? Bom, vamos lá. Então a gente começa com os secos, peneirados, né? Então farinha, açúcar, o peneirado serve pra gente deixar a farinha mais solta, mais leve, e tira esses grãozinhos do açúcar, tá? Daí a massa fica mais lisinha. Aí agora que é a pegada. A gente vai colocar manteiga. E por que ela tem que estar gelada? Pra gente fazer uma farofa com essa farinha, açúcar e a manteiga. Essa técnica chama sablage. Sablage do francês é areia. Então vai ficar com uma textura de areia, tá? Primeiro eu vou dar uma envolvida aqui. Então a manteiga tá toda envolvida na farinha e no açúcar. Agora eu vou começar a caçar a manteiga e quebrar com a ponta dos dedos em pedaços menores. Quando eu terminar esse processo, vai parecer a areia do mar. Vou mostrar para vocês. Então vai aos pouquinhos, vai achando os pedaços grandes de manteiga, ó. E vai só quebrando. Por isso que eu preciso dela gelada. Se ela não tiver dura, já vai começar a virar uma massa isso aqui, tá? Isso vai dar uma textura pro biscoito, uma textura que esfarele na boca, porque vai parecer uma massa folhada com os pedacinhos de manteiga, tá? Então, aqui eu tô mais ou menos na metade do processo. Dá uma olhada, tem uns pedacinhos aqui de manteiga. Eu vou cada vez quebrando mais. Uma dica para quem tem mão quente é fazer na bancada. Eu vou terminar, inclusive, essa massa batendo na bancada
com uma espátula. Então eu poderia, desde o começo, fazer todo o processo na bancada. Vou mostrar. Pode ser com faca, pega uma faca mais velhinha aí que você tiver. Se tiver uma espátula também, melhor ainda. Se tiver duas, dá pra fazer com as duas. Mas aqui, a intenção é a gente quebrar com a espátula ao invés da mão. Porque é certeza que vai esquentar muito menos a manteiga. Aí, ó. A gente vê que os pedacinhos de manteiga já estão bem menores. Parece a areia do mar, né? Então vira uma farofinha mesmo. E agora tá na hora da gente colocar as especiarias. Então eu vou trazer aqui, colocar o cardamomo, a canela, a raspa de limão e vou ralar agora a noz moscada. Se você não tem nenhuma dessas especiarias, ou tem uma delas, ou duas, não tem problema nenhum. Se você quer colocar a fava da baunilha, extrato de baunilha, essência de baunilha também, super ok, boa ideia. Ou simplesmente parar ali onde a gente parou depois de fazer a sablagem, tá? Daí agora a gente vai transformar isso aqui em uma massa. Parece que não vai, né? Essa farinha tá um pouquinho mais seca, então o que eu vou fazer? Eu vou dar uma pingada de água. E agora uma parte super importante é que a gente não pode sovar essa massa. A gente só pode compactar. Então, ó, vai apertando até virar uma coisa só. Aí tem que ser com a mão mesmo. Então eu não posso rasgar a massa, eu não posso trabalhar demais ela. Por que isso? Porque senão eu desenvolvo glúten, né? E a massa começa a ficar elástica. Para esse tipo de receita, a massa não pode ficar elástica, porque depois de assada ela vai ficar dura. E o que a gente quer para um biscoito é que ele fique quebradiço e que ele derreta na boca. O glúten vai fazer ela ficar muito compacta. E não é isso que a gente quer. Então, ó, vai bem aos pouquinhos na água, tá praticamente pronto. Vou juntar tudo. Agora a massa tá pronta. Já tá uma coisa só. Eu só vou dar uma leve amassada aqui para ela ficar um pouquinho mais homogênea. Mas é isso, ela já chegou. Ó, não tá soltando mais farinha. Não tá grudando na mão. Dá para modelar, ó. Então é isso que a gente quer. Daí é o seguinte, para fazer os biscoitinhos, eu vou fazer uma cobrinha gorda. Se você quiser um formato mais padronizado, pesa, tá? As bolinhas.
Mas se você não tem balança, não tem problema. Dá pra deixar ela bem parecida, né, uma com a outra, se a gente fizer assim. Então faz uma tirinha, uma cobrinha gordinha. E a gente vai cortar mais ou menos do mesmo tamanho. Aqui, ó. Pegar essa que ficou um pouquinho maior, dar uma dividida aqui, ó, passar pra menorzinha. E é isso. Daí agora a gente faz bolinhas. Dá pra ver? Ela dá uma rachada, ó. Ela não é uma massa única, não é tão lisa. Porque a gente não desenvolveu glúten, tá? E não é isso que a gente quer, né? Não queremos glúten, pra ela não ficar dura. Então ela é quebradiça mesmo. Tá? As massas amanteigadas, elas são quebradiças. Aí agora a gente vai colocar elas numa assadeira com espaço de uns 2 dedinhos. Ela vai dar uma achatada, né, na hora de assar. Então a gente deixa um espaço. Eu vou pegar um garfo e, por pura estética, vou amassar. Então ela fica mais bonitinha, fica com um desenho. Aí. Bom, agora é o seguinte, a gente vai colocar esses biscoitos na geladeira, porque toda essa manipulação de ficar compactando a massa, enrolando, modelando, tudo isso, a mão da gente é quente, então a manteiga ela começa a dar uma amolecida. E o que não pode acontecer, né, de a manteiga ficar completamente derretida. Com o passar do tempo, temperatura ambiente, a nossa mão ela vai derretendo, né, ela vai amolecendo até derreter. Então, para que isso não aconteça, antes de colocar no forno, a gente vai colocar na geladeira por 15 minutos. O biscoito ele vai dar uma endurecida, aí sim a gente pega da geladeira e coloca no forno. Então, o biscoito está pronto. Enquanto está na geladeira por 15 minutos, eu vou pré-aquecer o forno a 180 graus. Então é o tempo que ela está lá na geladeira que o forno está pré-aquecendo. Passou 15 minutos de geladeira, direto para o forno, tá? Então vamos lá. Bom, deram 15 minutos de geladeira, ele já está mais durinho. Então assim, o tempo é esse, mas eu não abri a geladeira, né? Se você tiver alguém em casa, algum abençoado que fica abrindo a porta toda hora, então vai ser um pouco mais, tá? Então o teste é, você coloca a mão, tem que estar duro, aí sim a gente pode colocar dentro do forno, tá? O tempo de forno vai dar uns 20 minutos, mas a dica é quando a borda estiver levemente dourada e em cima ainda falta dourar. Então o ideal é a gente não dourar por completo para ele não ficar duro. É legal que ele desmanche, que ele craquele, que ele derreta na boca. Então quando a borda estiver dourada, aí a gente já tira. Outra coisa legal de saber é que quando a gente tira do forno, o ideal é não mexer nele naquele momento. Então espere ele dar uma esfriada, aí sim a gente consegue tirar da
da assadeira e colocar num pratinho onde você vai servir. Por que isso? Quando acaba de sair do forno, ele tá quente, ou seja, toda a manteiga que tem nele tá quente e derretida. Se a gente for pegar enquanto ele tá super quente, ele vai desmanchar na mão, tá? A gente vai quebrar ele. Quando ele dá uma esfriada, tá em temperatura ambiente, aí é tranquilo de pegar porque ele já tá um pouquinho mais firme, tudo bem? Vamos lá, sem perder mais tempo para ele não esquentar. A gente se vê em 20 minutos. Bom, vamos tirar, já deu 20 minutinhos. Ó. A lateral tá mais dourada aqui em cima, esse é o ponto, tá? Aí agora a gente vai esperar esfriar até ficar em temperatura ambiente ou levemente morninho, para conseguir tirar daqui e aí sim servir para não correr o risco dele quebrar. Se vocês quiserem também, dá para passar no açúcar depois que esfriar. Tá? Eu vou fazer uma versão assim pra gente ver como é que fica. Bom, vamos tirar eles daqui. A gente pode simplesmente colocar no pratinho para servir ou passar no açúcar. Pode ser açúcar de confeiteiro também. Pode ser açúcar e canela, se você não colocou canela na massa. Ou se você gosta muito de canela. É um biscoitinho de especiarias pra gente comer com um cafezinho nos dias frios, nos dias quentes, quando vocês quiserem. Vamos ver como é que ficou por dentro? Vamos lá. Ah, não vou quebrar, né? Vou morder. Sério. Faz. Tá muito bom. E passem no açúcar depois. Porque a massa, ela não é muito doce. Daí o açúcar dá uma equilibrada boa. Muito bom. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Pra mim foi ótimo, vai continuar sendo, que eu vou continuar comendo. E se vocês ainda não se inscreveram no canal do YouTube, se inscrevam lá no canal Cozinha Fácil. Tem outros vídeos super legais que eu já fiz. Então vejam minhas redes sociais também. A descrição da receita vai estar toda na descrição do vídeo. Qualquer dúvida, comenta lá que a gente conversa, tá bom? Obrigada por ter me acompanhado até aqui e até a próxima.